eu gravo as aberturas depois que eu fiz a tiragem. E eu dei muita risada com o que saiu nessa tiragem. Eu não vou falar porque vai acabar com a surpresa, mas tá uma tiragem bem bacana, tá bom? Então, vem ver. Olá, estrelas do signo de Áries. Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua leitura, eu quero falar para vocês que eu tô com 2 quadros novos aqui no canal, em comemoração aos 10 anos de canal. Um quadro sai todos os domingos às 8 horas e é um quadro onde eu faço as previsões astrológicas da semana para todo mundo. Então é bem legal. Vai aparecer para vocês no final do vídeo. E o outro quadro é o Pergunte ao Universo, onde através de um instrumento de radiestesia eu consigo conversar com os mestres ascensos e fazer perguntas sobre espiritualidade, sobre coisas que a gente quer saber. Já tem 3 vídeos desse e eu convido vocês a assistirem, que eu acho que vocês vão curtir. E também mandem suas perguntas, o que vocês querem saber sobre a vida, o universo, Deus, enfim. Então, vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior, na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para os signos de Áries. Gratidão. Vamos lá, então, o que está ressoando no campo de Áries? O que Áries precisa saber, por favor? Deixa seu like. Se é a primeira vez que está aqui, então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, se inscrevam no canal, comenta comigo o que ressoou, ok? Por favor, para Áries. O que está ressoando no canal de Áries? Área está falando de um período de dificuldades, tá? Mas aqui o que vem é que são obstáculos, mas eles não são limites, percebe? Isso significa o quê? Que você consegue, Ares, passar por essa situação difícil. Isso vai aumentar o seu limite. Isso vai deslanchar de alguma forma tanto a sua capacidade de lidar com as situações, como evitar situações. Sabe quando a gente acha que uma situação ela tá no limite e de repente alguma coisa muda e aí você percebe que era um obstáculo que você tinha muito bem como passar por cima, contornar e que tinha muito mais coisas pela frente. Então é uma situação que vai fazer você enxergar que você tem capacidade de ir além, que você pode muito mais. E isso pode ser o quê? Não necessariamente é alguma coisa, como dizer isso? Às vezes, vamos dizer que você, por exemplo, esteja estudando para prestar um concurso, ou porque quer fazer algum curso, ou sei lá, mudar de profissão, enfim, e você está tendo dificuldade. É um passo a mais e você deslancha, entende? Esse obstáculo é o obstáculo inicial, não é o limite é muito além. Então, vale a pena você olhar isso como um pequeno problema, não uma super dificuldade, entende? Isso você coloca em qualquer área da sua vida, tá? É um período que você vai aprender a superar esses obstáculos. Então, sim, a gente está falando de superação, ok? Bom, deixa eu dar um golinho de água aqui. Eu estou me recuperando de uma gripe, então tem que se manter bem hidratada. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o tarô do Osho para a gente ver o que está rolando. Opa, já tá voando aqui.
Ah, tô gostando, hein? Tô gostando, Ares. Tá clareando o que que é esses obstáculos aqui. Por favor, o que mais? A gente começa com o florescimento. Olha que energia maravilhosa. A carta da comparação e a consciência. Deixa eu ver aqui onde vocês. Aqui. Então vamos lá. Então, aqui a gente tem a carta do florescimento, ela está trazendo um momento de superação, de florescer, de transbordar. É quando a gente arou a terra, a gente limpou as ervas daninhas, a gente colocou a semente, a gente regou, adubou, plantou, cuidou, se dedicou a uma situação e isso floresce. Então, como a gente começa com uma carta falando sobre dificuldades aqui, a gente tem o quê? Essas dificuldades que você está passando, pensa que faz parte desse do processo necessário para esse florescimento, para que isso comece a dar certo, para que isso seja próspero, abundante. É uma carta toda em harmonia, percebe? Uma coisa que você tem que evitar fazer, se comparar. Às vezes a gente não se enxerga ou os nossos talentos e aí a gente olha para o talento do outro e se compara achando e isso traz para a gente talvez uma sensação de fracasso, de incapacidade, de injustiça. Só que essa carta ela representa muito a diferença entre as coisas. Aqui a gente tem um bambu que é completamente flexível e aqui a gente tem um carvalho que é um tronco completamente rígido. E ambos têm funções diferentes, nasceram com talentos diferentes, então a gente não tem como se comparar e parece mesmo um chavão, mas isso faz um mal pra gente. Principalmente porque hoje a gente vê a vida das pessoas é muito exposta, né? Então as redes sociais, elas colocam ali uma realidade perfeita, e aí você olha aquilo e pode se alienar achando que a sua realidade só que não é perfeita. Enfim, perceba que quanto mais você se compara com outra pessoa, menos você enxerga a sua essência. Então, muitos dos obstáculos que você vai estar superando é exatamente por essa questão de você talvez estar buscando um caminho que não é seu, que não tem a ver com a sua essência, com a sua missão de vida, entende? Então, esse florescimento, ele vai enxergar, ele vai te mostrar. Às vezes, quando a gente contorna um obstáculo, que a gente acha que é o limite, se a gente vai passeando pelo seu obstáculo, a gente pode ver que é um muro que tem um fim, dá para você atravessar e voltar. E quando você vai, imagina mesmo assim, um super muro e você achando que é um obstáculo, você não consegue chegar, você não consegue chegar, você não tá sempre quase lá, tenta escalar, desculpa, tenta quebrar e não consegue. E aí, olha, parece que tipo é a muralha da China. Mas não, caminha por isso, porque o que a imagem que eles estão me mostrando é como se você fosse lá andando de lado e aí você vê que esse muro ele acaba e você consegue passar pelo muro. E o caminho que você vai fazer é outro, porque se você atravessasse o muro em linha reta, você encontraria um caminho pela frente. Como você andou para o lado, você mudou sua trajetória, você encontrou um outro caminho que vai te levar para um outro lugar de florescimento. Entende?
Então, aqui está me falando muito sobre descobertas, sobre a sua essência que vão te ajudar a florescer. Isso pode estar relacionado, por exemplo, mesmo a você descobrir que você achava que a vida, o sentido da vida, vamos dizer assim, né? O que, que é ser bem-sucedida, ou bem-sucedido não, eu tenho que ter um trabalho, eu tenho que ter uma família, eu tenho que. E começar a questionar o que é ser bem-sucedido para você. De repente, ser bem-sucedido para você é ter o suficiente para morar com mais tranquilidade. De repente, ser bem-sucedido é ter tempo, mesmo que você não tenha todos os luxos. Entende? Às vezes você, tipo, não, pode estar relacionado ao que você quer fazer da vida. Às vezes você se dedicou a uma profissão e de repente você nunca conseguiu decolar nessa profissão. E aí você percebe que, tipo, um outro caminho se abre. Então, você começa a olhar para dentro de você e falar, pô, o que que eu gosto de fazer? O que que eu gostaria de fazer? Independente de eu ter me dedicado, sei lá, todo esse tempo a essa profissão, a esse ramo. Entende? É desses processos que vem essas transições de vida, florescimento. E como isso acontece? Através da consciência mesmo. É olhar para os problemas, é olhar para o que você. Aonde é que esses ciclos se repetem? O que faz você ficar no mesmo lugar, porque aí você vai conseguir enxergar um novo caminho. E isso vai fazer esse florescimento. É, essa energia aqui traz muito uma coisa de uma liberdade, sabe, Ares? De você poder olhar e falar sem pressão. Esse é o meu caminho. Eu não sei aonde eu tô indo, mas eu sei que eu tô no meu caminho. Em vez de, não, eu sei para onde eu vou, mas eu não consigo chegar porque não é o meu caminho. E a gente sabe bem quando muitas portas fecham. Vou pegar o baralho cigano para a gente dar uma olhada. Se tem como clarear onde está, se tem mais alguma informação, se tem alguma coisa mais objetiva. Por favor, para Áries. Para complementar, concluir, mais alguma mensagem, por favor. Olha, a carta da criança, jardim e o cigano. Isso aqui é um novo relacionamento ou renascimento de um amor. Também aqui fala de harmonia nas relações, fala de planejamento de divertimento, coisas gostosas de fazer. Então, se você está dentro de uma relação que está desarmoniosa, morna, de repente isso aqui serve como um conselho para planejar coisas, fazer juntos, se divertir. O jardim é o ar livre, é passeio, pode ser uma viagem. Essa viagem, ela pode também estar, para quem está só ou enroladas, pode ser também conhecer alguém, porque a carta da criança ela traz essa coisa do novo, né? Então, tem uma coisa de divertimento aqui. Sabe aquela fase bem divertida da relação? Quem está numa relação morna pode resgatar essa fase criando programas para fazer a dois que sejam divertidos. Também aqui fala de amontoado de pessoas, então assim, de repente um show que vocês gostem, sabe? Assim, prestar atenção aonde foi parar o divertimento. Fazer talvez uma coisa que nunca fizeram antes, experimentar de repente um esporte, sei lá, pular de paraquedas, não sei. Mas trazer isso. E para quem está só, está chegando aí alguém na sua vida que provavelmente você vai conhecer
num lugar de aglomeração de pessoas, mas que elas vão para se divertir, sabe? Que elas vão. Pode ser um happy hour, pode ser uma festa, pode ser, enfim, onde tem pessoas que estão se divertindo. Beleza, então vou finalizar aqui tirando um tarozinho só para ver se tem mais alguma mensagem. Vamos lá, então. Opa! Tem mesmo. Olha só, tem mesmo uma pessoa chegando. Isso aqui é muito. Para quem se relaciona com homens, é um cara chegando. Senhor de bastões. Eu vou dizer que sabe, os pelos todos arrepiados, isso é um senhor de bastões chegando. É esse arrepio. Senhor de bastões é fogo, né? É vontade, é decidido, é decisão, sabe o que quer, tem pele, tem fogo no olhar, sabe? É quente. É. Ai, que delícia! Bom, vamos lá então. Se as dificuldades são e os obstáculos que você está vendo é numa relação com alguém, talvez seja uma boa saída não tentar vencer o obstáculo, é virar as costas, contornar o muro ou simplesmente dar a volta e achar um outro caminho. Talvez seja interessante entender que isso não é um limite, que você não precisa vencer nada e que você pode encontrar um outro caminho. Um outro caminho com fogo nos olhos e pelos arrepiados. Vamos lá, então, por favor. Eu vou pedir o decreto para vocês. O decreto a gente escreve aqui nos comentários, pensando que todo mundo que escrever vai estar fortalecendo o decreto. E se você quer fazer parte de uma corrente de pessoas que estão desejando a mesma coisa, escreve aí também. Só você pode ficar repetindo, sabe, como uma afirmação de poder, se ressoar com você, ok? Vamos lá, por favor. Qual o decreto para Áries? Nossa, não virou muito. Não dá nem para fazer um decreto desse, porque seria tipo. Imagina, uma invocação inteira. Por favor, qual o decreto para Áries? Caramba! Eu falo, eu nunca me canso de agradecer a espiritualidade. Estamos falando de obstáculo, estamos falando de conflitos, estamos falando de limites, estamos falando de dificuldades que precisam ser vencidas. Sai a mestra Isis. Eu sou a resolução de todos os conflitos. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ah, ó, muito melhor assim. Peraí. Eu ainda não sei. Eu acho que eu vou precisar trocar a luz. Aliás, se vocês entendem de luz, daí uma indicação. Eu uso uma softbox, mas ela reflete as cartas, tá vendo? É isso. Então, eu sou, através da sua presença divina, o eu sou a resolução de todos os conflitos. Um beijo e muita luz.